Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos analisar com vocês uma cena, no mínimo, inusitada. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui na sequência, mostrando Hu Jintao, que é este senhor que está aqui na tela, que é o ex-todo-poderoso chinês, que já foi secretário-geral do Partido Comunista Chinês, ou seja, ocupou antes de Xi Jinping o mesmo cargo que Xi Jinping ocupa agora, e que aparentemente foi retirado a contragosto da reunião do Congresso do Partido Comunista Chinês. Ele estava sentado ao lado de Xi Jinping e ele nada fez, obviamente porque estava concorde com isso e obviamente porque a ordem deve ter partido dele, né? Agora vamos ver o vídeo e aí farei alguns comentários com vocês. Aqui então está o maior mandatário da China e aqui o primeiro-ministro. Vamos ver o vídeo. Aqui uma cadeira vazia, né? Então aqui estava sentado Hu Jintao, que foi então o ex-secretário-geral. Ele sentava ao lado do atual secretário-geral, Xi Jinping, que de forma inédita foi conduzido novamente pela terceira vez. E é inédito porque, apesar de não ser uma regra escrita, o entendimento era que no máximo uma vez a pessoa podia ser reconduzida. Então Xi Jinping quebra esta regra implícita, né? E foi reconduzido pela segunda vez, ou seja, o terceiro mandato dele. E aqui chega um jovem, não sei se um militar, ou enfim, alguém que vem e pede a retirada de Hu Jintao do local. Ele, a princípio, se nega, né? O jovem ergue ele para deixar bem claro que ele tinha de ser retirado. Eu achei interessante esse momento aqui em que ele vai, então já que ele vai ter de ser retirado, ele tenta pegar esses papéis que estavam ao lado dele, provavelmente pertencentes a ele. E aí, tanto o jovem quanto o Xi Jinping impedem ele de pegar os papéis. O que será que tinha nesses papéis misteriosos? Então, ele é retirado, na minha opinião, nitidamente a contragosto dele. Parece que ele faz um gesto para tentar novamente pegar os papéis. Vamos ver aqui. Percebam que parece que ele vai mais uma vez, ele olha para os papéis e eles pedem, não, vamos para lá. Ele toca no ombro de Xi Jinping, fala alguma coisa, Xi Jinping apenas assente com a cabeça. Ele toca no ombro do segundo maior em poder, que é o primeiro-ministro chinês, também assente de alguma maneira com a cabeça. E o que isso significa? O que está acontecendo, afinal de contas, na China? Vamos fazer algumas observações aqui, comentando, utilizando essa matéria aqui como base, né? Então, o que aconteceu? No meio da sessão do Congresso do Partido Comunista Chinês, o ex-secretário Hu Jintao foi abruptamente escoltado para fora do palco. Um detalhe é que Hu Jintao, embora já tenha sido secretário-geral do Partido Comunista, nunca teve o mesmo poder que Xi Jinping tem agora. Porque na época de Hu Jintao, ele meio que dividia esse poder dele com uma espécie de conselho, né? Então o Xi Jinping hoje ele desponta com um poder extraordinário, acima do normal, quase um poder do tempo, como do tempo das dinastias chinesas, né? Aliás, nós vemos no mundo inteiro assim uma espécie de ressurgimento dos reinos de antigamente, né? Nós vemos que os atuais mandatários, não apenas na China, mas em vários locais do mundo, têm ressurgido como se fossem reis, como se fossem líderes, né? Com poderes aí que extrapolam o normal, né? Por conta de tempos anormais também, né? Aí, evidentemente, as mídias sociais ficaram cheias de rumores. O que será que estava acontecendo? Observadores de fora, eles dizem que não têm ideia e provavelmente nunca terão o que realmente aconteceu com Hu naquele momento. Mas eu tenho aqui minha opinião a respeito do motivo, né? Essa parte dramática e misteriosa de teatro apenas reforçou o tema geral do Congresso, a consolidação final do poder de Xi. E eu concordo com o que ele diz aqui. Veja só, você ser retirado dessa maneira, que ficou nitidamente a contragosto, manda um recado dizendo o seguinte: aqui quem manda agora sou eu e apenas eu. Porque normalmente, o mandatário, isso aconteceu com Hu Jintao, o mandatário atual, ele vivia um pouco à sombra do ex-mandatário. Então, se eu não me engano, era o Jiang Zemin, que era o mandatário anterior a de Hu Jintao,
E, embora Hu Jintao estivesse no poder, Zeming continuava tendo uma grande influência no poder na China. E a mesma coisa agora, embora Xi estivesse no poder, aquele que estava antes dele, que era o Hu Jintao, que foi retirado agora, então também tinha uma grande influência. Com a recondução de Xi ao terceiro mandato, na minha visão, né, de quem está olhando de fora, a retirada de Hu Jintao mandou um recado não só a Hu Jintao, mas a todos os apoiadores dele e ao mundo inteiro que esperava nele alguma espécie de contraponto a Xi Jinping, as pessoas que estão envolvidas, né, com o poder, lógico, mandou um recado dizendo, olha, Hu Jintao e os dele não têm mais influência, ao ponto de eu ter poder de fazer ele ser retirado de uma maneira, na minha visão, humilhante. Então, se eu posso retirá-lo de uma maneira humilhante diante de todos os membros do partido e ninguém fez nada, isso significa que o poder está hoje todo comigo. Essa é a visão que eu tenho. Então, a fraca saída de Hu do palco é um triste símbolo da atual trajetória da política chinesa, eles dizem aqui. Hu e seus aliados e protegidos representam um braço mais tecnocrático e moderado do partido, decididamente menos repressivo e mais aberto ao mundo exterior. Ou seja, o Hu Jintao era mais conectado ao Ocidente, digamos assim. Por quê? Porque no período dele é que se viu aquela a abertura da China e tal. E o Xi Jinping ele vem, na minha visão também, com essa ideia de make a China great again, né? Colocar a China em primeiro lugar no mundo. Então, não é a ideia de abrir as fronteiras, né, que vinha mais com o tempo do Zeming e Hu Jintao. A ideia não, é a ideia de reforçar a China. E isso coaduna com aquilo que eu venho há mais de 10 anos falando para vocês, que é a ideia de que nós estamos vendo a formação dos 10 reinos de uma nova organização mundial. Porque, ora, a partir do momento em que Xi reforça a China, eu penso que a China vai, a partir do momento em que as hostilidades, né, no mundo inteiro crescem, né, não necessariamente contra ela, mas os problemas no mundo estão se agigantando, aparentemente ele vai se voltar muito mais para o interior da China, para resolver os problemas internos. E aí isso reforça aquela minha tese de que a China será um reino, né, à parte. Como sempre foi, né? A China sempre foi muito independente em muita coisa e talvez ela se volte a si mesma de novo. E parece que essa retirada de Hu Jintao pode ser um símbolo nesse sentido. Xi e seu campo vem ganhando força há uma década, mas pelo menos tiveram que compartilhar algum poder com a facção de Hu. Este arranjo foi colocado para descansar. Em seu lugar, a China agora tem um único líder dominante, cercado apenas por pessoas que o capacitam e não o restringem. Ou seja, ele não se cerca de assessores que podem colocar sombra ao poder dele. Não, ele se cerca de pessoas competentes, mas que, segundo a reportagem aqui, não põem oposição a nenhuma de suas ordens, apenas fazem cumprir as suas ordens de forma capaz, competente. Né? Então, a explicação mais benigna, eles dizem aqui, para o que aconteceu com Hu hoje é a linha atual do partido. Ele estava doente e precisava ser ajudado nos bastidores. Eu não acredito nisso, porque ele saiu, na minha visão, nitidamente a contragosto. A natureza de sua suposta doença é desconhecida. Hu agora tem 79 anos, está em grande parte fora da vista do público há algum tempo e parece ter envelhecido consideravelmente. Seus movimentos são lentos e no início do congresso ele aparentemente precisou de ajuda para andar. Se fosse esse o caso, por que impedir ele de retirar aqueles papéis, né, que ele tinha ali com ele? Mas algo ainda parecia errado hoje, porque Hu parecia visivelmente chateado e relutante em sair. Óbvio, os outros líderes do partido mostraram pouca preocupação com ele, principalmente evitaram contato visual. Não exatamente o que você esperaria se seu camarada estivesse mal, né? Então, esses olhos, né, que não se voltam para uma pessoa quando ela está sendo humilhada, são uma espécie de vergonha também, né? Porque eu estou fazendo algo que eu não deveria fazer, então eu não quero nem olhar para aquilo. É como eu não quero olhar para o pecado que eu estou cometendo. Na verdade, sinceramente, esse é o destino, né, de qualquer um que se apegue muito ao poder, que esteja muito diretamente ligado ao poder. Vai ser o destino de vários desses que fecharam os olhos, né? Nós estamos vendo uma transformação
muito grande no mundo. E as pessoas, às vezes, elas fecham os olhos. Nós vemos coisas estranhas acontecendo até em nosso país, as pessoas fazem de conta que não estão olhando, com medo que recaia sobre elas também, né? A situação no mundo todo, pessoal, está estranhíssima, enfim. Então, uma interpretação mais suculenta, dizem eles aqui, é que Xi, de alguma maneira, orquestrou o incidente para envergonhar publicamente seu antecessor. O que eu acredito. O Congresso do Partido é um evento altamente roteirizado e mesmo esse momento constrangedor deve ter ocorrido com a aprovação de Xi. Durante o restante do Congresso, Xi instalará partidários nos níveis mais altos do partido e reivindicará um terceiro mandato como secretário-geral. Esses movimentos vêm à custa da rede de Hu, quer dizer, nunca ninguém chega ao poder sozinho, sempre existe uma corte, um grupo que está apoiando aquela pessoa, porque aquela pessoa representa os interesses do grupo, né? Então Hu também tinha um grupo com ele, mas esse grupo, pelo que a gente percebe, vinha sendo enfraquecido nos últimos anos e agora foi o ápice, né, da sua fraqueza. Ter Hu literalmente afastado pode ser uma maneira de Xi sinalizar seu domínio e enviar uma mensagem a outras elites e ao público. Isso é algo que os ditadores fazem, ele comenta aqui. Afinal, ainda assim, como James Palmer, da política externa, observou hoje cedo, Hu Jintao representa pouca ameaça a Xi neste momento, dada sua idade e estatura em declínio no sistema. Eu acho que nem foi uma mensagem tanto a Hu quanto ao restante daqueles que apoiam ele, né, como um símbolo, né, do poder deles. Então, está dizendo, olha, o poder que está em torno de Hu acaba aqui. É a minha interpretação. E o Li Keqiang, né, que é o primeiro-ministro que estava aqui ao lado, então está de acordo com isso, ou foi surpreendido, chocado, resolveu não se manifestar no momento. Provavelmente nós vamos ver em próximos vídeos aí, que a gente vai trazer comentários para vocês, situações que possam confirmar aquilo que nós estamos dizendo aqui, nos movimentos que Xi vai tomar daqui por diante, consolidando, na minha opinião, essa trajetória que ele já vem apontando e trilhando, inclusive, nos primeiros 2 mandatos dele. Tendo novidades, eu trago aqui para vocês. Se vocês quiserem ver o vídeo, vou deixar ele aqui na descrição e também essa matéria aqui para que vocês leiam ela por completo, caso tenham interesse. No mais, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.